O Nintendo 64. O Nintendo 64. Talvez foi o console que me deu mais trabalho para a gente obter uma boa imagem dele. E se você é aquele tipo de colecionador que gosta de comprar o console para rodar direto nele ali, você entende o que eu estou falando. É dificílimo você achar uma boa imagem, uma forma de extrair uma boa imagem do Nintendo 64. E se você está chegando agora nesse mundo retro game e você está começando a descobrir o mundo desses adaptadores, cabo SCART, cabo componente e tudo mais, eu já vou te adiantar. O Nintendo 64 foi o console que me deu mais trabalho para eu obter uma boa imagem. A maioria dos outros consoles basta você comprar praticamente qualquer modelo, um cabo SCART, um cabo componente, o adaptador certo e tá perfeito. A imagem vai vir na tela, aquela imagem cristalina e brilhante. Mas no caso do Nintendo 64 existem modelos e modelos e cada um deles vai te dar uma imagem diferente. E se você está procurando realmente qual que é o melhor modelo de Nintendo 64 para você comprar, fique atento que eu vou te dar algumas dicas de ouro que eu demorei muito tempo para aprender e agora você vai saber como escolher o seu modelo. Algumas coisas vão ser difíceis de identificar, porque realmente você vai precisar abrir a placa, mas com alguns caminhos aqui você vai conseguir diminuir as dificuldades e talvez comprar o melhor console possível para você. E cara, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Thales e já passou uma porção de Nintendo 64 na minha mão até eu achar o modelo certo. Eu ficava realmente indignado com essa imagem borrada que o Nintendo 64 tem. Eu ficava pensando, meu Deus do céu, não é possível que não tem o que a gente fazer, não é possível que não tem nada que a gente possa fazer para extrair uma boa imagem desse console. E eu já tenho alguma certa experiência com o Nintendo 64, já comprei alguns. Nesse vídeo aqui você pode ver minha última compra, que é onde eu realmente encontrei o melhor modelo de Nintendo 64. E eu não estou aqui para falar que o modelo Sabores é o melhor, ou o modelo Pikachu é o melhor, não. A gente está falando da placa. Porque existem diferenças nas placas dos Nintendo 64 que você precisa saber para você comprar e não se decepcionar com a imagem. Porque as funções do Nintendo 64 não vão variar. Por exemplo, todos vão rodar todos os jogos, não tem diferença de desempenho, um jogo vai rodar mais rápido ou melhor em um ou outro. Na verdade, a única diferença entre os Nintendo 64 é a imagem que você vai obter. Então, se você quer rodar o Nintendo 64 nativamente, você não vai rodar ele numa televisão de tubo. Você quer uma imagem nativa, perfeita para você rodar numa televisão 4K com uma imagem boa, você precisa se atentar ao modelo que você vai comprar. Não é qualquer modelo que vai dar certo e eu vou te mostrar isso hoje. Basicamente, a gente tem 3 revisões de placa que são mais importantes e a gente também tem 3 modelos. Fazendo uma mescla aí, a gente tem 9 possíveis opções, 9 principais opções no Nintendo 64. A gente tem console NTSC, tanto o americano quanto o japonês. A gente tem console PAL europeu. A gente tem console PAL-M nacional. E a gente tem 3 processadores de imagem que estão embarcados nesses 3 modelos, que é o processador VDC, DENK e Mavinus. Esses 3 modelos são os modelos principais, aquilo que a gente vai ter de forma para extrair a imagem. Então, para facilitar, vamos começar as exclusões para a gente focar realmente no melhor. Primeiro a gente tem americano e japonês, NTSC, os gradientes nacionais, PAL-M, e os europeus, PAL. Vamos excluir os europeus, eles têm uma boa imagem, a gente consegue utilizar alguns tipos de cabeamento nele, a gente consegue utilizar um cabo S-Video de alta qualidade, a imagem do PAL-M é muito bonita, só que tem um problema. Comparado ao NTSC, ele tem um frame rate menor, ele trabalha com 50 Hz, enquanto o NTSC trabalha com 60 Hz. Essa diferença de Hz vai resultar em menos quadros por segundo, e isso faz com que o jogo fique levemente mais lento. Tem gente que fala que os consoles europeus a gente joga no modo Easy, porque jogos que têm uma velocidade muito acelerada, eles são um pouco mais lentos, facilitando aquela jogatina. Então, por conta disso ser um frame rate mais lento, eu vou excluir todos esses modelos, porque realmente não é o melhor modelo se a gente quer extrair a melhor imagem possível. Eles têm uma boa imagem, a gente consegue fazer os mods de upgrade de imagem, mas eu vou deixar de lado por conta do frame rate. Entre o NTSC, japonês ou americano, e o PAL-M nacional. Cara, o console PAL-M é o pior de todos.
E por mais que você faça a transcodificação e passe ele para NTSC, a imagem melhora? Melhora, mas não se compara ainda a uma imagem nativa, que não precisou fazer modificação nenhuma, a imagem é melhor. Então, a primeira coisa que eu tenho que te falar é você focar realmente os seus esforços para achar um bom console NTSC americano ou japonês. Acontece muitas vezes da gente comprar um console americano ou japonês que precisa fazer a retranscodificação, porque ele foi convertido para PAL-M, mas aí você desfaz os modzinhos ali e volta ele para NTSC. E foi isso que eu tive que fazer no meu Nintendo 64. Quando eu comprei ele, eu vi que era a placa americana e tal. Quando eu fui fazer o teste, ele estava em PAL-M. Eu falei, pô, mas era simples. Realmente é só desoldar 2 fiozinhos e colocar o cristal oscilador americano. E fica perfeito, a imagem fica maravilhosa. Então vamos focar os nossos esforços. O melhor modelo que você tem que comprar é realmente o modelo americano. E por que é o americano? Porque muito provavelmente o americano já vai ser esse primeiro modelo, o modelo VDC NUS, que é o melhor modelo. Quais são as diferenças? O Mavinus é o pior de todos. O Mavinus, dependendo do modelo e atualização da placa que você pegar, nem mesmo sinal S-Video você vai poder usar. E eu tive o grande azar de pegar o meu primeiro Nintendo 64, que é o que eu tenho até hoje, né? Eu tenho alguns Nintendo 64 aqui. Ele é nacional, gradiente, PAL-M Mavinus. Nem sinal S-Video a gente consegue tirar dele. E eu já fiz transcodificação nele, ficou ruim. A imagem ficou totalmente sem as cores. Eu fiz um mod para cabo HDMI nele também, a imagem ficou horrenda. Algum inscrito me falou que poderia ser alguma interferência, mas cara, independente, quando eu fui pesquisar mais sobre aquele modelo de placa meu, eu vi que eu não tinha saído desse vídeo. Esse já é um modelo que é cagado. Se eu quisesse utilizar um S-Video, eu teria que fazer um mod nele. E cara, para usar S-Video, coisa mais simples do mundo, que os outros consoles já têm nativo. Então, se você pegar um Denk, o Denk já tem um cabo S-Video nativo. E se for NTSC, você vai poder utilizar o RetroScaler 2X e a imagem fica lindíssima. A imagem fica maravilhosa. Eu já tenho um vídeo mostrando todas as configurações de imagem que você consegue obter nele. E cara, eu vou te falar, pela minha experiência e pelo meu gosto pessoal, lógico que isso às vezes entra um pouco de gosto pessoal, eu achei que a imagem dele, surpreendentemente, ficou mais bonita do que no cabo SCART com mod RGB no HD Converter. Eu preferi a imagem de S-Video no RetroScaler 2X pro Nintendo 64 do que com mod RGB e cabo SCART no HD Converter. Ou seja, se você pegar um modelo Denk NTSC e você utilizar o S-Video, você já vai estar muito bem servido com uma imagem perfeita, sim, praticamente sem detalhes no seu Nintendo 64. Mas qual que é a graça de você procurar e encontrar e fazer o mod no Nintendo 64 VDC NUS? O Nintendo 64 VDC NUS é o único que pode fazer o mod RGB. Tanto para você utilizar cabo SCART, que eu acho que é o melhor, quanto para você fazer aquele mod componente. Eu não aconselho, cara, você vai ter que modificar a placa, você vai ter que modificar a carcaça, vai ter que colocar cabo ali. Cara, eu não vejo sentido você rasgar a carcaça de um Nintendo 64 original se você pode fazer o mod e utilizar o mesmo cabo SCART, multi-out, que você sempre colocou. Você só fez um upgrade de plug. Você pode colocar um novo cabo no mesmo plug. Eu não vejo muito sentido. Respeito quem faça, lógico, a coleção e os gostos pessoais são de cada um. Mas eu penso, se eu tenho a opção de fazer um mod RGB e utilizar um cabo SCART, por que eu vou utilizar um cabo componente e rasgar toda a minha carcaça? Eu prefiro utilizar o cabo SCART no mesmo plug que já vem no console, é só um amplificador de sinal. E é realmente isso o mod, é um amplificador de sinal. Esse modelo VDC, ele já tem o RGB nativo nele, só que com um sinal muito fraquinho. Acontece às vezes de você ligar o modelo com o cabo SCART e você vê a tela toda enegrecida e às vezes alguns fachos de luz, alguma coisa bem singela, às vezes tem música, mas você vê que a imagem não aparece realmente. Mas quando você amplifica, que é realmente o mod RGB, é você amplificar o sinal que o videogame já tem RGB para a saída multi-out, a imagem, meu amigo, fica incrível.
Você utilizando com GBS Control, fica uma imagem assim estupenda, realmente é aquilo que a gente espera de um Nintendo 64, é realmente aquilo que a gente espera jogar numa televisão moderna, 4K, é aquela imagem nítida, limpa, sem borrões nenhum. Realmente é uma imagem que me surpreendeu, eu imaginava que não haveria solução para o Nintendo 64, porque eu só conhecia o modelo PAL-M, tem um amigo meu que ele tem um modelo PAL-M nacional, gradiente, com VDC NUS. E dá para fazer o mod RGB, a gente fez o mod RGB, só que você põe lado a lado, cara, não é a mesma coisa. O americano ou o japonês tem uma imagem superior, nitidamente superior ao PAL-M, mesmo com o mod RGB. Então, meu amigo, se você quer e está procurando o melhor Nintendo 64 para você comprar, fique de olho em modelo japonês ou modelo americano, que você vai estar super bem servido. Você pode utilizar um S-Video e a imagem já vai estar incrível com o RetroScaler 2X, mas se você tiver o entusiasmo, a vontade de fazer um mod RGB, aí, cara, acabou. É tudo aquilo que a gente esperava do Nintendo 64. Pelo menos eu falo por mim. Eu me surpreendi muito com a imagem obtida. E quando eu utilizo aquele filtro anti-aliasing nele, aí não tem pra ninguém, cara. Realmente a gente olha e fala assim, não, o Nintendo 64 tem realmente uma imagem linda. Eu não estou falando que ele vai ter uma imagem 4K, cheia da alta definição, hiperrealismo, não. Estou falando assim, dentro daquilo que o console é, a época do console, a nitidez que a imagem tem, eu não estou falando de resolução ali, de ser um 3D que vai ter Ray Tracing, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando assim, do que o videogame gera. A nitidez dos detalhes daquela imagem fica incrível quando a gente instala o mod RGB no Nintendo americano ou japonês, NTSC, e a gente utiliza no GBS Control. Então, meu amigo, fica a dica para você, se você está procurando um Nintendo 64, foque nos modelos americano e japonês, para que você possa um dia talvez fazer o mod RGB e você desfrutar da melhor imagem que o Nintendo 64 pode te dar. Espero que você possa ter gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.